Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Everton do Projeto Eclésia. Antes de você assistir esse vídeo, comenta, compartilha nas suas redes sociais e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Roda a vinheta! Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o presbítero Leandro e queria deixar uma palavra para a sua meditação. O texto de Lucas 15, a partir do versículo 11, conta uma parábola que Jesus narrou. Qual é o público-alvo? Jesus se referia aos fariseus, que eram os senhores da lei daquela época, que estavam questionando por que Jesus estava sentando no meio de pecadores. E Jesus, em forma de 3 parábolas, em Lucas 15, ele vai falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e, por último, do filho pródigo. Essa parábola, ela quebra muitos paradigmas do judaísmo da época, porque um filho não poderia pedir a herança do seu pai enquanto vivo, porque a herança só era dada depois que seu pai falecesse, e dando a legalidade do filho herdar aquilo que o pai lhe deu. O filho mais moço, que fala de imaturidade, ele pede a herança do seu pai com seu pai em vida, e também ele estava quebrando esse rito, essa regra do judaísmo. Quando ele pede a sua herança ao seu pai que está vivo, ele está dizendo: pai, o Senhor está atrapalhando os meus planos, eu queria que o Senhor estivesse morrido. O texto diz que o pai não titubeia e entrega aquilo que foi pedido. E quando o pai entrega aquilo que foi pedido, ele toma a sua herança e vai para uma terra distante para simbolizar a impunidade. Se ninguém ver, eu faço. E numa terra distante, ele vive dissolutamente e gasta tudo que tem. O nome pródigo significa o gastão, aquele que vive gastando e usufruindo. O texto diz que a crise aparece e com ela ele perde tudo. Os amigos que ele conquistou quando ele tinha algo para lhe oferecer se afastam. Os amigos que ele conquistou quando ele tinha algo para dar se afastam. Ele passando por uma crise, um momento muito difícil, ele pede ajuda e o que lhe oferecem é apenas as lavagens dos porcos. O pior trabalho na tradição judaica. Enquanto Jesus narrava essa parábola, eu fico imaginando os fariseus que estavam ouvindo, que era o público que Jesus estava sendo direcionado a essa fala. Eu fico imaginando o senso crítico deles dizendo: esse jovem precisa ser apedrejado, ele precisa ser castigado, porque ele usou de maldade e ele não respeitou a herança do seu pai. Se nós olharmos um paralelo, Nabote não vende, não troca e não negocia. O filho pródigo, além de vender a sua herança, além de desonrar o nome da sua família, ele ainda prefere que seu pai esteja morto. E quando se debandeia para uma terra distante, ele vive o pior momento da sua vida. E com isso ele cai em si. E aí que começa a retomada do pródigo. E a nossa retomada, nosso senso crítico vai mudar quando nós entendemos que nós temos que cair em si. E que toda dificuldade, toda crise faz com que venha à tona o quanto o pai é fiel em nossa vida. O pai não precisou pregar, porque a atitude do pai já foi a sua maior pregação. Quando o filho pródigo retorna para a casa do seu pai, antes ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra ti e contra o céu, e não sou digno de ser chamado seu filho. Ele fala, mas as coisas só vão mudar quando ele coloca em prática aquilo que ele falou. O texto diz, no versículo 18, que ele levanta e vai ao encontro do pai. O pai está pronto à espera na sua porta. E quando ele vê o filho de longe, ele corre ao seu encontro. O que é mais interessante, que na tradição judaica, os nobres da época, os senhores que tinham um respeito e notoriedade por causa dos seus bens, eles não corriam, porque Salomão disse que os pés dos insensatos se apressam, enquanto os nobres andam devagar. Então, por isso, quando ele corre ao encontro do filho, ele está quebrando mais um paradigma e está retirando a sua nobreza, se comparando a um servo comum. Isso faz nos remeter a Jesus em Filipenses 2, versículo 5, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou de si mesmo, se tomou em forma de homem, e em forma de homem se tomou em forma de servo. Para quê? Para resgatar aquele que se havia perdido. E o que é mais interessante, que quando o pai quebra esse paradigma e vai ao encontro, ele está também dando um sinal. A região poderia muito bem observar o pródigo e querer castigá-lo.
querer apedrejá-lo, porque essa era a legalidade que a lei dava. Mas quando o pai vai ao encontro, ele vai também protegê-lo, porque diz o texto que o pai o abraça, o pai o beija, e o pai restitui 3 coisas muito fundamentais na vida do pródigo. O anel, que simboliza a autoridade. Ele restitui também as suas vestes, colocando uma veste de nobreza, de linho fino. E ele também lhe dá as sandálias. Note que, você lendo o texto vai ver que o filho fala ao pai, mas o pai não dirige a palavra ao filho. O filho quer ser tratado como servo, mas o pai vai continuar tratando o filho pródigo como filho. E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor vai continuar tratando o arrependido como filho. Quando ele se aproxima do pai, o pai restitui tudo aquilo que ele perdeu, o pai restitui tudo de melhor que ele poderia ter, e ele ainda dá o direito de ser chamado como filho. Se nós olharmos quando João Batista pronuncia sobre Jesus, ele diz que aquele que viria após ele não era digno de amarrar sequer as suas sandálias. Porque os servos, na tradição judaica, eles não vestiam as sandálias, e só vestiam sandálias aqueles que eram chamados de filhos. E por isso, quando o filho pródigo se aproxima querendo ser chamado de servo, o pai prontamente diz: tragam-lhe a sandália, porque o meu filho estava morto, mas agora vive. E a nossa vida só é dada de volta quando nós caímos em si, quando nós temos a capacidade de entender o quão miseráveis e pecadores nós somos, e queremos então nos aproximar do nosso Pai, porque o pecado não pode nos afastar, o pecado tem que nos aproximar. Quanto mais pecador eu sou, mais eu entendo que eu preciso de Deus, que eu dependo de Deus, e que minha vida tem que ser direcionada, tem que ser liderada por Ele. Eu não escolho, é Deus que escolhe por mim. Eu não vivo, é Deus que vive por mim. Eu não falo, é o Espírito que fala por mim. Então, quando eu entendo que eu devo me aproximar e manter novamente o relacionamento com Deus, ainda que eu seja pecador, eu entendo que a minha vida vai estar num relacionamento tão profundo com o Pai, que o Pai vai me dar de novo o direito de ser chamado de filho. Mas você lembra para quem estava sendo direcionada essa mensagem? Era para os fariseus que estavam questionando por que Jesus estava entre os pecadores. Pois é, nem toda essa parábola é de bênção, porque o filho mais velho, ele fica contristado quando vê o irmão mais novo festejando, sendo bem recebido e tendo uma festa dada pelo seu pai. O pai estava feliz, mas o propósito era o filho. Ele fica do lado de fora, como os fariseus, questionando por que Jesus estava contando aquela parábola. Por que o pecador tem que ser salvo? Por que o pecador merece uma segunda chance? Então Jesus estava dizendo, porque o pecador caiu em si. E pessoas que acham que não são dependentes da graça de Deus são iguais ao irmão mais velho do filho pródigo. Passam de fariseus que não conseguem entender que a graça é imerecida. Eu não mereço, mas Jesus resolveu nos dar a graça para aquele que se arrepende dos seus pecados. Enquanto o fariseu fica do lado de fora e não aproveita a festa, quem está do lado de dentro está feliz, porque um filho estava morto, mas vive. Então, se você se encontra distante do Pai, o Pai faz um convite para você, que você venha para os caminhos novamente da casa do Pai. O Pai estará sempre ao seu encontro, olhando para você distante e pronto para correr ao seu encontro e lhe dar um abraço, lhe beijar e lhe restituir o direito de ser chamado de filho. Não interessa o tamanho do seu pecado, não interessa a causa pelo que fez você se afastar, não interessa o porquê você se distanciou do Pai. O Pai está dizendo, no momento que você quiser voltar, eu lhe recebo de volta. E quando ele lhe receber de volta, fique sabendo que uma grande festa vai acontecer. E o seu nome estará no livro de convidados especiais da festa do Pai. E o convite que eu tenho a lhe fazer é muito sério. Você quer ficar do lado de dentro ou de fora da festa? O Pai lhe convida a participar dela. Porque jovens como nós têm a capacidade de influenciar jovens como vocês. E você será uma bênção. Deus lhe bendiga e lhe abençoe.